Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você sempre confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. De hoje com os principais momentos da sessão do dia 11 de junho de 2014. Karina, tivemos sessão única esta semana na quarta-feira, ou melhor, uma única sessão, porque na verdade ela inclusive houve intervalo, mas que foi caracterizada particularmente, além dos julgamentos que vamos ver sobre outras matérias, mas o início de uma discussão importante, que é a questão do número de parlamentares federais e estaduais, os dispositivos que regulamentam esse tipo de distribuição, que foi foram questionadas estas normas por diversas ações que caracterizaram o julgamento conjunto iniciado na quarta-feira. Na verdade, foram 5 ações diretas de inconstitucionalidade e 2 medidas cautelares, uma em ADI e uma em ação declaratória de constitucionalidade. A grande discussão aqui é saber se o Tribunal Superior Eleitoral pode regulamentar a distribuição de forma proporcional à população de cada um dos Estados-membros e o Distrito Federal em relação ao número de deputados federais que irão compor a bancada do Congresso Nacional junto à Câmara dos Deputados na legislatura a partir de 2015, naqueles 4 anos seguintes às eleições que nós teremos agora neste ano. A grande discussão é de que haveria uma violação do princípio da separação dos poderes, já que existe uma lei que define quantos são os deputados federais que devem compor a Câmara dos Deputados, uma lei complementar de 93, e ela permite que o Tribunal Superior Eleitoral, a partir do censo feito pelo IBGE, distribua o número de vagas junto ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara dos Deputados, já que para o Senado Federal a Constituição já é explícita em dizer que cada estado elegerá 3 senadores da República, mas a lei delega, portanto, ao TSE a possibilidade de regulamentar, por meio de resolução, a forma de distribuição dessas cadeiras junto à Câmara dos Deputados. E é justamente uma resolução do ano passado, abril de 2013, que vem sendo questionada, já que aproximadamente 13 estados da federação tiveram o número de representações reduzidos em razão desse novo cômputo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma modificação no censo, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma reanálise dessas cadeiras e aí, com certeza, houve um prejuízo em relação a alguns estados. O que se alega também seria que, de acordo com a interpretação da Constituição e dispositivos previstos, inclusive, no ato das disposições constitucionais transitórias, a partezinha final da Constituição, haveria, inclusive, um princípio da irredutibilidade de bancadas. Então, são vários os argumentos que são trazidos para tentar, de uma certa forma, derrubar essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral e manter o número de representantes dos estados aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que, de acordo com essa lei complementar, é composta por 513 deputados. Uma discussão que teve início essa semana, mas ainda não finalizou-se, porque, como o tema é complexo, a gente volta a insistir, nós estamos em ano de eleição, essa decisão é de fundamental importância para saber se mantém-se ou não essa resolução do TSE. Houve o relatório apresentado tanto pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator da maioria das ações diretas de inconstitucionalidade, e o relatório também da ministra Rosa Weber, que é relatora de algumas ações também, mas versando de uma forma geral as principais alegações, passou-se a sustentação oral tanto dos autores das ações diretas de inconstitucionalidade, como também dos amigos da Corte, dos amici curiae, e ficou prometido para a próxima semana, na próxima quarta-feira, ser retomado o julgamento dessas ações no plenário, já passando a expor, portanto, o voto dos relatores, ministro Gilmar e ministra Rosa Weber, e nós teremos que aguardar esse resultado até a semana que vem. Inclusive, Karina, a sessão ela se estendeu por muito tempo, porque, como ela bem diz, como você bem diz, Karina, pela complexidade da matéria e também pela grande quantidade de ações, foi um julgamento conjunto e também até com a participação de amici curiae, então a tribuna foi utilizada para diversas manifestações, algo perfeitamente normal e que acontece em casos desse tipo. Então tivemos, principalmente na primeira parte da sessão, a leitura dos respectivos relatórios e também as sustentações orais da tribuna. Eram várias sustentações que inclusive acabaram se estendendo até a segunda parte da sessão. Vamos conferir na reportagem. Então, reforçando do que é que estamos falando.
Foi iniciada na sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, foi iniciado o julgamento que discute as normas que fixam o número de deputados federais e estaduais. Foram apresentadas ações contra uma lei complementar e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determinam o número de representantes do Poder Legislativo. Com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 13 estados tiveram o número de representantes na Câmara dos Deputados reduzido, o que gerou as ações e os pedidos de medidas cautelares. O artigo 1º da Lei Complementar número 78 de 1993 possibilita ao TSE determinar o número de representantes dos estados no Poder Legislativo, o que, segundo os autores das ações, fere a Constituição Federal e o princípio da separação de poderes. O ato normativo impugnado não poderia alterar o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmaras Legislativas para as eleições de 2014, já que as resoluções, ainda que editadas no âmbito do Judiciário Eleitoral, não se confundem com leis no sentido formal, pois, segundo o mestre Seabra Fagundes, essas resoluções não podem acarretar qualquer modificação à ordem jurídica vigorante, onde restringisse a interpretá-la com finalidade executiva. O poder regulamentar do TSE restringe-se, nos termos do artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, a expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Expedir instruções para cumprimento de leis não se confunde com a inovação e alteração do ordenamento jurídico para a fixação do número de deputados federais e estaduais de cada ente federado, cujo estabelecimento, segundo a própria Constituição da República, em seu artigo 45, parágrafo 1º, deve ser feito por lei complementar. A resolução do TSE publicada no ano passado vale para as próximas eleições. A defesa de um dos requerentes pediu a procedência das ações e também da medida cautelar. Ele usou como argumento o texto da Constituição Federal, que, de acordo com os requerentes, deixa a cargo do Congresso Nacional definir o número de representantes. Deveria ser explicitamente previsto na Constituição Federal o exercício pelo TSE da atividade a si delegada pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78. Ocorre que da leitura da Constituição Federal, que a leitura da Constituição Federal indica exatamente o contrário. Essa atividade está deferida ao próprio Congresso Nacional, como elemento essencial à sua autonomia e reflexo da necessidade de o tema ser objeto de deliberação pelos representantes do povo, inexistindo qualquer preceito que autorize ao TSE desenvolver tal função, repetimos, atípica ao Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reiterou a manifestação pela improcedência das ações. O advogado-geral da União seguiu o mesmo entendimento e destacou o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição Federal, que determina que estados e o Distrito Federal não podem ter menos de 8 ou mais de 70 representantes. O número total de deputados, bem como a representação por estado, não do estado, por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo os ajustes necessários no ano anterior às eleições. Existe alguma discricionariedade do parlamento em dispor sobre essa proporção? O critério de aferição é objetivo e o critério teto é objetivo. 513 deputados, não mais 70, não menos que 8. E sendo que a apuração da população é feita pelo IBGE, estatisticamente. Depois de ouvir os advogados, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o julgamento, que deve ser retomado na próxima sessão. Os ministros também julgaram outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma contra a cobrança de pedágio em uma rodovia estadual no Rio Grande do Sul. O Partido Socialista Brasileiro, requerente da ação, afirma que a cobrança é ilegal, por considerar que o valor é um tributo. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, julgou o pedido improcedente. Ele foi acompanhado pelos demais ministros. O plenário também julgou uma ação do governador do Amazonas, contra um artigo da Constituição do Estado que garante direitos e vantagens para servidores públicos estaduais que se afastam do cargo para assumir função em sindicatos. De acordo com o requerente, o artigo é contrário à Constituição Federal. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, julgou improcedente o pedido
e foi acompanhada pela maioria dos ministros. Bom, como vimos na reportagem, foi suspenso o julgamento que discute as normas que fixam o número de deputados federais e estaduais, e a sessão ela continuou. Vale salientar, portanto, que nós não tivemos ainda o voto dos ministros relatores. Foram apresentados os respectivos relatórios, tivemos todas as sustentações orais e o voto ficou para a próxima sessão em função de que já estava a hora bastante adiantada e a perspectiva de extensão desse julgamento é realmente no sentido de que haja um grande debate se estendendo por muito tempo. Mas houve tempo, sim, para fazer julgamento de outros itens que estavam na pauta. O primeiro processo chamado a julgamento, depois de suspenso, o julgamento conjunto da matéria eleitoral, foi a ação direta de inconstitucionalidade 800. A ação foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro contra o decreto 34.417 de 92, do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza a cobrança de pedágio na rodovia estadual RS 135. Sustenta o PSB que a cobrança de pedágio somente pode ser instituída por lei por entender tratar-se de taxa, espécie de tributo, e não de preço público. Nessa linha, afirma que o decreto impugnado estaria sujeito aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade. O relator, ministro Teori Zavascki, entendeu que o pedido era improcedente, considerando a jurisprudência da Corte tratando de tributo e preço público. Vamos rever. Segundo a jurisprudência afirmada nessa Corte, o elemento nuclear para identificar e distinguir taxa e preço público é o da compulsoriedade, presente na primeira e ausente na segunda, como faz certo, aliás, súmula 545. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que os instituiu. Esse foi o critério para determinar, por exemplo, que o fornecimento de água é serviço remunerado por preço público. Eu cito aqui o precedente da primeira turma nesse sentido. Entre os precedentes citados no acórdão, destaque-se o RE 54491, ainda sob a égide da Constituição de 46, em que se realizou não apenas a dicotomia compulsoriedade e voluntariedade, mas também a necessidade gerada pelo interesse coletivo e a natureza do serviço prestado. Eu transcrevo aqui esse precedente. E cito também o voto que deu origem a essa definição do ministro Hermes Lima. O critério distintivo da compulsoriedade e voluntariedade foi mantido pelo Supremo quando definiu a contraprestação paga pelo fornecimento de energia elétrica como preço público. Eu cito aqui o RE 576-189, que Vossa Excelência foi relator, senhor presidente, e na oportunidade colocou no seu voto o seguinte: bem analisada a questão, constato que tais encargos carecem do requisito da compulsoriedade, elemento sem o qual não há falar em tributo, embora estejam presentes na conformação deles as demais notas que integram a definição legal acima transcrita. Em suma, senhor presidente, fazendo uma síntese do voto que eu fiz distribuir, no atual estágio normativo constitucional, o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias não tem natureza tributária, mas sim de preço público, não estando, consequentemente, sujeito ao princípio da legalidade estrita. Eu voto pela improcedência do pedido formulado na ação direta, confirmando, aliás, os termos da liminar concedida por esse plenário. É o voto. Karina, tributo e preço público, qual a diferença? Aqui a discussão era sobre a taxa, que é uma espécie de tributo. O tributo a gente pode considerar um gênero, não é, de taxa, impostos, mas aqui a discussão era se essa cobrança do pedágio seria taxa, uma espécie de tributo, ou preço público, que é de natureza contratual, como o próprio ministro acabou lecionando durante o seu voto. A diferença entre eles, o ministro Teori Zavascki, sempre muito claro também, estabelece que está em razão da compulsoriedade. Tributo, o Estado não pergunta para você se você quer ou não pagar um tributo. Você tem que pagar e essa compulsoriedade, ela existe em relação à taxa. Sendo considerado o pedágio como uma taxa, vamos dizer assim, teria a necessidade de que ela fosse instituída por lei, princípio da legalidade estrita, e que houvesse também uma observância do princípio da chamada anterioridade tributária, para que pudesse começar a ser cobrada.
Não sendo considerado pedágio taxa, poderia ser considerado preço público, como de fato o ministro Teori Zavascki votou e o plenário acabou acompanhando. O preço público trata-se de uma prestação de natureza contratual, em que você vai ser cobrado pelo efetivo e cobrado pelo uso efetivo e voluntário de um determinado serviço prestado. Então, muitas vezes, essa cobrança do pedágio, ela é realizada pelo poder público justamente como uma forma de conservação daquela via. Então, seria algo voluntário e não compulsório, portanto, seguindo essa linha, ele trouxe até a jurisprudência dizendo que trata-se de preço público a cobrança, né, do fornecimento de água, de energia. Essa já seria uma jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal e ainda lembrou que essa possibilidade de cobrança de pedágio não viola a Constituição no seu artigo 150, inciso 5, que diz que não pode haver, apesar de haver uma proibição em relação ao Estado, ao poder público, de instituir tributos acerca de tráfego de pessoas e de bens, é possível, sim, a cobrança de pedágio em vias como forma de conservação, quando ela for conservada pelo próprio poder público. Isso não impediria, havendo essa ressalva lá no artigo 150. O julgamento foi bastante célere, bastante rápido, como o ministro disse, apoiou-se na própria jurisprudência do Supremo, lembrou que houve uma época em que se instituiu por lei uma chamada selo pedágio, não é? Um tal de selo pedágio, não. Eu lembro disso. Selo pedágio, e que esse sim teria a natureza de taxa e, portanto, uma compulsoriedade em seu pagamento. Mas ele foi extinto também por lei, e o pedágio que se cobra aqui, e no caso dessa ação direta de inconstitucionalidade, não se tratava desse selo pedágio. Portanto, ele considerou que seria preço público de natureza contratual e não violaria e não haveria necessidade, portanto, do princípio da legalidade e anterioridade, requisitos indispensáveis para a instituição de um tributo, no caso taxa. Portanto, pedágio, de acordo com o plenário do Supremo Tribunal Federal, trata-se de preço público e não de taxa. Votação unânime na sessão plenária da quarta-feira e a sessão continuou. No caso, vamos conferir agora outro processo julgado, a ação direta de inconstitucionalidade 510 foi ajuizada pelo governador do Amazonas, questionando a constitucionalidade do artigo 110, parágrafo 7º da Constituição do Estado. Sustentou-se que a norma impugnada ela estaria contrariando artigos da Constituição da República, porque ao assegurar todos os direitos e as vantagens do cargo ao servidor público estadual afastado para assumir função executiva em instituição sindical, como se em exercício estivesse, o constituinte estadual estaria desrespeitando princípios da Constituição Federal. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, ela considerou improcedente a ação. Ela também considerou precedentes e a jurisprudência da Corte para julgar este caso. Esta norma, presidente, senhores ministros, é exatamente a mesma que trata do servidor afastado na lei federal sobre o assunto dos servidores federais, que estabelece exatamente os mesmos direitos. A Lei 8.112 cuida exatamente nos mesmos termos e, mesmo alterado, garante os direitos dos servidores. O governador do Estado pediu prejuízo em 2011, sendo que essa ação já estava pautada desde 2010, ao argumento de que sobreveio uma lei estadual cuidando do assunto. Ocorre que a lei veio para regulamentar o que se tinha na Constituição estadual. Então, não há o prejuízo, ela continua em vigor. O que se põe, portanto, aqui, para apreciação, eu não estou acolhendo a prejudicialidade, porque acho que o parágrafo 7º do artigo 110 da Constituição do Amazonas está rígida, mantém-se, portanto, sem problema. O indeferimento da cautelar pleiteada, segundo o ministro Sepúlveda, pertence, então, relator, foi nos termos seguintes, aspas, o artigo 38 da Constituição, alusivo ao exercício de mandatos eletivos, é impertinente à matéria, porque se trata de mandato eletivo e aqui de servidor. Certo, o artigo 8º, inciso 8, que assegura a estabilidade provisória do dirigente sindical, não lhe assegura remuneração a cargo de empregador. Não lhe veda, porém, que a conceda por ato unilateral ou como tem sido frequente na órbita privada, mediante convenção coletiva. Transposto o problema para o regime dos servidores públicos, a Constituição do Estado se me afigura, à primeira vista, instrumento normativo hábil para assegurar aos respectivos dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo sem prejuízo de vencimentos e vantagens.
De acordo com o que se tem, portanto, senhor presidente, na nossa jurisprudência e até mesmo na doutrina, parece-me que sendo legítimo, e hoje se tem como tal, a União conceder aos seus servidores licença para o desempenho de atividades sindicais por lei ordinária. Com mais razão, os estados poderiam acolher a mesma pretensão. Quanto ao que o Estado alega, que teria um ônus pelo número de servidores que poderia ter que contratar, também quanto a este dado não haveria inconstitucionalidade, até porque agora já há lei dispondo, e como dizia o ministro Sepúlveda, pertence quando da relatoria deste processo, nada impediria que o legislador estadual viesse a fixar um número máximo de servidores afastados. Portanto, a meu ver, a garantia da remuneração e dos direitos inerentes ao exercício de cargo público ao servidor afastado para atividade em função executiva em instituição sindical tem suporte no artigo 37, inciso 6 da Constituição, porque sem essa prerrogativa ficaria inviável a atividade sindical por servidor público, que dependeria da perda da remuneração e dos direitos inerentes ao cargo para exercer este outro direito. Por essas razões, presidente, me colocando à disposição dos senhores ministros para a leitura do voto, para esclarecimento, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a esta ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Marco Aurélio pediu a palavra. Vamos rever trecho do interessante debate sobre o assunto. O ministro Marco Aurélio concluirá por apresentar divergência no respectivo voto. Quanto ao aspecto de a matéria estar regida pela Constituição do Estado, ou seja, a norma só é constitucional sob o ângulo formal, porque normalmente ela estaria em um diploma ordinário. E a partir dessa inserção, não só se engessa o tema, como também se afasta do Poder Executivo a iniciativa do projeto ligado à regência da relação jurídica mantida com os servidores, né? Esse é o aspecto que mais me preocupa. Eu não sei se aqui, no caso concreto, o preceito é originário da Carta... A Assembleia Constituinte derivada amazonense é que formulou como praticamente todas as constituições trouxeram. Aí o constituinte local, ao fazê-lo, né, teria observado a norma da Constituição Federal relativa à iniciativa do projeto de lei, né? Teria esvaziado essa iniciativa. Mas todas as constituições estaduais, em geral, têm um capítulo mesmo de servidores e tratam dos servidores. Eu estava até dando uma olhada na consolidação das leis de trabalho para ver o que ocorre, né, no âmbito trabalhista em geral, né? E eu penso, pelo que eu me recordo, que há preceito, né? Ou seja, preceito que não está na Carta da República. Quando veio a Carta de 1988, e aí o poder foi enquadrado como originário, se inseriu diversas disposições, eu reconheço, que poderiam estar na legislação comum. Eu cito sempre o exemplo da prescrição trabalhista, que sempre esteve regida pela CLT e passou a constar da Constituição de 1988. Agora, a indagação que deve ser feita, e eu penso que foi feita pelo Procurador-Geral da República, é se editada a Constituição do Estado, à luz dos princípios contidos na Carta de 1988, é possível a inserção de um dispositivo que acabe afastando a iniciativa do Poder Executivo quanto à normatização da matéria, né? Mas então, ministro, toda a matéria que trata de servidor público nas constituições estaduais estaria vedada ao constituinte estadual, porque todas as constituições, como a Constituição aí eu diria, trata... depende da simetria com a Carta Federal. E aqui não se afastou a simetria porque o artigo 37 da Constituição da República estabelece os direitos, inclusive de possibilidade de o servidor participar de atividade sindical. O que fez o Constituinte estadual, e no caso específico, e agora já até, como eu disse,
noticiado pelo governador, a Lei Amazonense 2.709, de 27 de dezembro de 2001, dispondo sobre afastamento de servidor público para desempenho de mandato de classista, que é exatamente o caso, o que a Constituição Estadual fez foi, a partir do que fixou a Constituição da República, que garantiu os direitos e, neste caso, ele repetiu. Quanto à pecha sob o ângulo material, eu não tenho a menor dúvida, né? Não consigo encontrar dispositivo na Carta de 88 que revele o conflito. Agora, estou convencido de que precisamos atuar com um rigor maior para obstaculizar um verdadeiro drible ao que previsto na Carta Federal em termos de iniciativa do Poder Executivo, consideradas as constituições estaduais. Por isso eu vou pedir vênia, presidente, para julgar procedente o pedido formulado sob o ângulo, repito, formal e não material. Um debate jurídico sobre a matéria, que resultou exatamente na divergência aberta pelo ministro, prevaleceu, por maioria, a tese defendida pela ministra Carmen Lúcia, relatora. Que é possível esse afastamento com a remuneração do servidor. O principal argumento trazido aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade pelo governador do estado do Amazonas é que, com o afastamento desses servidores públicos para o exercício desse mandato nessa função sindical, na executiva, faria com que uma despesa muito maior seria trazida aos cofres públicos e, portanto, um desequilíbrio financeiro orçamentário dentro do Estado, já que teria a necessidade de contratar outros servidores para substituir aqueles que estivessem nessa função, nesse mandato sindical. E, portanto, alegava-se, dentre os vários argumentos, seria exatamente esse desequilíbrio e também o que se chamou de proibição do excesso, que é uma das vertentes do princípio da proporcionalidade. Mas os ministros entenderam por maioria, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que essa alegação não seria inconstitucional, que essa possibilidade de afastamento e a garantia de todas vamos dizer assim, as benesses do serviço público não seria inconstitucional e, portanto, mantida a determinação colocada na Constituição Estadual do Estado do Amazonas. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que abria uma divergência, mas, no final, julgado improcedente mais uma ação direta de inconstitucionalidade no plenário dessa semana. E hoje vamos ficando por aqui. Encontro na próxima semana com mais decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal ao vivo, no direto do plenário e também no final de semana. E a semana que vem a promessa de que o tema direito eleitoral, matéria política, seja retomado no plenário da quarta-feira. Encontro marcado, portanto, na próxima semana. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.